Madrugada realmente foi intensa. No finalzinho da noite de ontem, né, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e esse é um nome que nós estamos falando aqui em vários vídeos, manifestou-se novamente. Olha só, quando Donald Trump, no final de semana passado, cita o sujeito lá da Colômbia, tal, já é uma clara demonstração de que esses três países, conforme eu venho falando em vários vídeos, Venezuela, Colômbia e Brasil, vão ter os seus dias bem complicados aí, né, nas próximas datas. O vice-secretário, né, o Christopher Landau, também soltou declaração. O ex-secretário dos Estados Unidos também, citando Colômbia e Brasil, conluio junto com a Venezuela, dinheiro vindo de lá. O caso Carvajal, notem que na sexta-feira, depois que explodiu a delação aí do Hugo Carvajal, o Trump se manifestou e agora vários personagens dos Estados Unidos também, né, estão expondo aí dia sim, dia não, tudo que vem acontecendo. Gente, vai compartilhando esse vídeo, solta o dedinho aí no like, ajuda muito aqui o nosso trabalho a compartilhar aqui dentro e já vem fazer parte da nossa família. Eu tô com esse novo produto aqui que eu coloquei no canal, né? Tô colocando aqui já à disposição, o Slim Ferve. Isso aqui é um pó efervescente que vai ajudar você a conseguir emagrecer. Eu consegui perder, meus amigos, 10 quilos em 30 dias. Tô colocando algumas fotos aqui, imagens aqui para vocês verem, né? De alguns dias atrás, 10 quilos em 30 dias. Fez toda a diferença. É um pozinho que você mistura na água, mexe, tem um sabor de laranja muito gostoso mesmo. Você fez aquela refeição um pouquinho gordurosa, tal, após a refeição, toma, né, que faz realmente a diferença. Eu até apelidei ele de Monjaro bem mais em conta. Muitas vezes a gente está naquele modo correria, né? Não tem tempo para se organizar, tal, fazer uma dieta, e a gente tem que se preocupar, meus amigos, porque saúde é muito importante. Se você conseguir aliar com uma atividade física, uma caminhada, algum esporte da tua preferência, é mais rápido ainda. Mais rápido ainda. Então, vale super a pena. Eu testei, por isso que eu estou colocando aqui à disposição do canal. Olha só, se vocês observarem, meu rosto está bem mais enxuto do que meses atrás. Consegui perder 10 quilos. Ainda estou tomando ainda, né? Quero perder mais uns 5 quilos aí, tá bom? Mas como produto revolucionário, né, com toda certeza eu vou conseguir. Eu tenho certeza que você que está em busca, né, de manter a qualidade de vida, conseguir, né, perder uns quilinhos a mais, igual eu consegui, esse aqui é o produto certo, tá, meus amigos? Slim Ferve fez a diferença na minha vida, eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de vocês também. O link tá aqui logo abaixo, se você quiser. Vejam bem, a gente tem que ficar meio pisando em ovos, né? Meio pisando em ovos, porque vocês entendem. Nós não estamos em tempos normais. Eu falo que, na verdade, nós nunca estivemos, né? Liberdade de expressão, né? Nós tínhamos ali anos atrás, antes do presidente Bolsonaro, mas eram 60%. Jamais foi como lá nos Estados Unidos da América. Nós temos sim liberdade para falar tudo o que a gente quiser. Tudo. Nossas críticas a funcionários públicos. E quando se trata de funcionário público, né, que estão aí em várias esferas nesse país, a gente tem que lembrar que eles são empregados da gente, não nós empregado deles. O Brasil parece que virou um império, que tem um imperador, que todas as meias leis que nós tínhamos, agora já não tem mais lei nenhuma. Esse caso aqui é um caso muito grave, muito grave. Teve declarações aí do delegado de ofício aí depois que o Alexandre de Moraes pediu aí, né, para a Polícia Federal se manifestar, que vai punir, que vai prender, que vai todas as pessoas falando sobre esse caso. Mas o advogado do Felipe Martins, o Dr. Paulo Farias, que também é advogado do Daniel Silveira, esteve dentro da Casa Branca, conversou com autoridades. Esse é um caso que os Estados Unidos está de olho atento. Uma brasileira, naturalizada americana, acabou sendo perseguida lá dentro, segundo
o advogado Paulo Faria, aí eu falo para vocês em quem a gente acredita. Esse homem é uma pessoa muito séria, honrada, né? E ele colocou, né? Estive ontem na Casa Branca, me confirmaram que o FBI entrou no caso Felipe Martins. E tem mais, ele ainda, né, escreveu, o que eram suposições, confirmei a veracidade, como se diz mesmo no Brasil, a cobra vai fumar. Advogado do FBI, no caso Felipe Martins, se manifesta, né, ele falou, passou todas essas declarações, virou reportagem jornalística. Olha aqui, ó. A Alfândega e a Proteção de Fronteira dos Estados Unidos informou que o ex-assessor presidencial Felipe Martins não entrou no país norte-americano. A coisa foi tão absurda que o delegado aí do caso, nem vou citar nomes, ele diz, segundo aí, né, que o Felipe Martins armou tudo isso prevendo sua própria prisão, inclusive ia ficar em solitário. São coisas desconexas. A Alfândega afirmou, né, que Alexandre de Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses de Martins. O órgão disse que a inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais permanece sob investigação. Porque é óbvio que eles vão tentar soltar todo tipo de narrativa, porque é um caso muito grave. Isso aí dá problema. Estava vendo declarações aí na própria imprensa da Flávia, né, que é outro caso grave, dizendo que ela está mentindo, que Moraes agiu certo, segundo o professor da USP, o Estadão, né, naquele projeto Comprova lá de agências de checagem. Rapaz do céu, que imprensa maléfica nós temos aqui, gente. Olha, Felipe Martins é réu no STF sobre a acusação de envolvimento de uma suposta trama golpista. Investigação da Polícia Federal constatou que ele teria deixado o Brasil e entrado nos Estados Unidos de Orlando. A Polícia Federal comprovou. Só que depois, essa comprovação deles aí caiu por terra, porque ele não entrou, não esteve nos Estados Unidos. E eu falo, mesmo que se estivesse nos Estados Unidos, eu falo em vários vídeos, qual o crime desse homem de andar junto com, né, o presidente a qual ele assessorava? Rapaz, mas vai ter prisão para muita gente. Logo a gente nota que é uma narrativa, né? Felipe Martins teve a prisão preventiva decretada por Moraes em 2024 com base em registros de imigração do governo dos Estados Unidos que apontavam que o ex-assessor entrou em solo americano com a comitiva do presidente Bolsonaro e um possível risco de fuga decorrente dessa viagem. Mas, gente, por que eles não conseguem explicar por que o Felipe Martins não podia viajar? Notem que eles prenderam o Mauro Cid por causa da questão lá, cartão de vacina. Aí foi comprovado que a questão ali do cartão foi até arquivado o caso, mas a prisão dele serviu para outros argumentos. Mais narrativas aí contra o homem que vem se disparado Inácio de maneira gritante. Porque vão prender Bolsonaro, deixa ele presinho lá, bonitinho ali, calado, quietinho, sem usar redes sociais. E o Lula pode usar todo tipo de narrativa. Ele mesmo falava, nós vamos usar as narrativas que forem preciso para não deixar, né, eles dizem, a extrema-direita, essas pessoas voltarem. Rapaz, olha, eu tenho tanta vontade de falar muita coisa, mas eu tenho que me segurar aqui. Mas, graças a Deus, esses três personagens aqui estão quase que na mesma situação. Uns numa situação mais desesperadora, no caso Maduro, outro numa situação meia desesperadora, e o do meio aí que vocês estão vendo, numa situação, podemos dizer, quase chegando lá para desesperadora, mas não deixa de ser desesperadora, podemos dizer. Olha só, Christopher Landau, ele é o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele é o número 2 na Secretaria de Marco Rubio. Falou ontem a respeito do caso, olha só. Estou muito feliz que instituições judiciais da Colômbia tenham se mantido firmes contra a tentativa descarada de criminalizar a política. Os últimos anos nos mostraram em países que vão da Colômbia ao Brasil e ao nosso próprio Estados Unidos
que o sistema jurídico pode ser usado como uma arma poderosa para distorcer o processo democrático. Parabenizo o povo colombiano por este dia importante de sua história, em que o Estado de Direito se mostrou mais poderoso do que os indivíduos que buscaram abusar deles para fins políticos. O ex-presidente Álvaro Uribe, né, o que acabou acontecendo? O Supremo Tribunal Federal de lá, né, acabou determinando, né, que ele não é culpado das acusações que tentaram forjar contra ele. Vou trazer aqui para vocês. E acabaram concedendo liberdade total, porque lá na Colômbia também nós estávamos com esse problema, né, deles prenderem uma pessoa inocente. O Eduardo Bolsonaro ainda colocou, ó, o presidente Uribe, que é esse do meio aqui, quase eliminou todos os presidentes que eliminam cartéis daquela imundícia, né, daquela porcaria, acabam numa situação complicada. Ele tentou eliminar as Farc, olha lá, quase eliminou as Farc, reduziu drasticamente áreas de cultivo de coca. Foi corajoso e mesmo quando esses terroristas buscaram refúgio em outro país, ele não hesitou em caçá-los. Sua absolvição após anos de processo judicial é um dia feliz. A democracia respirou na América Latina. Que esse exemplo da Colômbia seja seguido pelo Brasil, onde ainda persiste caças às bruxas de Moraes e Lula. O Eduardinho Bolsonaro colocando aqui. Aí ele postou uma foto, né, dele junto com o Uribe, anos atrás, tal. Estiveram juntos em várias vezes, né? Ou seja, ele pode ser um candidato importante vindo aí novamente nas próximas eleições da Colômbia, que eu acho que coincide junto com a do Brasil, primeiro a do Brasil, depois a da Colômbia. Então vejam bem que os Estados Unidos já estão agindo, o Supremo Tribunal Federal de lá viu que pode dar problema, eles não querem ter os mesmos problemas que os ministros daqui estão tendo. E para vocês entenderem, olha só, colocar aqui para vocês, inclusive o pessoal lá no estado, olha, ó, a Colômbia ia receber um tarifaço mais ou menos nos moldes que o Brasil recebeu, né, dos 40%. O que eles decidiram aqui? Ó? O senador Bernie Moreno, dos Estados Unidos, afirma que após conversar com Trump, não haverá tarifa sobre a Colômbia. Trump vai sancionar o narco-presidente, funcionários e seus familiares. Ou seja, o Trump, ao invés de sancionar a Colômbia, porque ele percebeu que, por exemplo, se ele sanciona o país, dá narrativas para sujeitos como Lula ficar usando esse, né, esse caso aí para poder tentar se beneficiar politicamente. O Lula não se beneficiou em nada, tá? É que acontece, você tem a Globo, você tem Estadão, você tem Folha batendo 24 horas para poder dizer, não, olha, ele acabou saindo vencedor desse caso. E não é isso. Então o Trump agora vai agir. Bom, vamos agir direto contra essas pessoas e isso pode resvalar no Lula. Ele que pode tomar sanções, ele e familiares, aí no caso o Janja e tudo mais. Filhos, imagina se o Trump tendo acesso completo aí às regalias, como que os filhos do Lula ficaram bilionários, ricos, milionários, vamos pôr milionários aí da noite pro dia, né? Que eram limpadores de zoológico de elefante, né? E constituíram aquela fortuna. O ex-subsecretário de Tesouro dos Estados Unidos também se manifestou, né? Financiamento do terrorismo, afirmou o Senado americano que o regime do narcotraficante da Venezuela financiou campanhas políticas na Colômbia, México e também no Brasil. Ele falou ontem aqui, isso aí foi extremamente muito divulgado pela imprensa lá. When you look at the regime that has fostered the socialist plague that has spread across Latin America, it's the Venezuelans. It's corrupt, dirty Venezuelan money that underwrote the Petro campaign. They funnel money into Mexico. They funnel money into... Olha aqui, ó. Ele afirma categoricamente: a Venezuela, o regime da Venezuela, sustentou as campanhas México, Colômbia e Brasil. Eles já estão com acesso detalhado. Aí o Rubio
Marco Rubio soltou uma declaração ontem também citando o Brasil. Olha só. Rubio cita Moraes em entrevista e anuncia mais medidas em breves do governo Trump. The response there is that the rule of law is breaking. Ó, a resposta, vou falar aqui para vocês. Ó. A resposta é que o Estado Democrático de Direito no Brasil está se rompendo. Vocês têm esses juízes ativistas, e um em particular que não só tem ido atrás de Bolsonaro, como também tentou exercer reivindicações extraterritoriais contra até cidadãos americanos, ou contra alguém postando online de dentro dos Estados Unidos. E tem realmente ameaçado ir ainda mais longe a esse respeito, então haverá uma resposta dos Estados Unidos a isso. Isso, você sabe que teremos alguns anúncios na próxima semana ou mais, sobre quais medidas adicionais pretendemos tomar. Mas não é o julgamento apenas, mais um capítulo, né, que ele coloca aqui de um tipo de crescente de campanha de opressão judicial, que tentou alcançar empresas americanas, até mesmo pessoas operando fora dos Estados Unidos. Essa declaração, né, de Marco Rubio, eu acho que foi até de uns dias atrás, mas não deixa de ser relevante, principalmente no momento que a gente está vivendo aqui. O interessante que a gente observa é que após a delação de Hugo Carvajal, as coisas começaram a mudar muito, mudar de maneira gigante. A Elisa, falando aqui com o nosso querido Paulo Figueiredo, falou também sobre isso, né? Jornalista diz que Lula está em desespero em uma possível prisão de Maduro. Maduro iria entregar tudo. Eu falo sempre aqui, né? Tirar aqui que fica melhor para poder falar. Se os Estados Unidos pegar o Maduro vivo, vai lá e capturar o sujeito, e não está difícil, eles já estão a 145 quilômetros da Venezuela, ele entrega tudo. E a Elisa fala aqui, ó. Então é isso que está acontecendo nesse momento. Em relação ao Lula, o impacto é muito grande, porque, na verdade, nós já estamos sentindo esse posicionamento que Lula tem tomado nos últimos dias, essas declarações de que ninguém vai mandar no Brasil, que ele sobre falar grosso, isso aí está claramente evidenciando a angústia, o desespero dele com o fato de que Maduro será a qualquer momento capturado, né? Levando em consideração que as autoridades americanas o querem vivo, né? Para que ele também chegue a essa posição de tentar negociar uma delação. Tá vendo? É o que a gente está falando aqui. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Por isso que Inácio deu aquelas declarações absurdas no final de semana. É que ninguém vai falar grosso aqui. Ninguém ou nenhum presidente vai mandar no nosso país, no nosso Brasil. Rapaz, um sujeitinho tão baixo. Ó, a gente tem que mudar muita coisa aqui. Compartilha muito esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like. Vem fazer parte da nossa família se inscrevendo aqui no canal. Já aproveita, né? Ativem o sininho que chega todas as nossas notificações de vídeo. Daqui a pouco estou de volta com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.